Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Porém, antes, vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por podermos tratar deste assunto tão empolgante, tão emocionante e espiritual, altamente espiritual. Fala conosco, Senhor, que possamos aprender com o cristianismo apostólico, para que também sejamos bem-sucedidos naquilo que o Senhor nos manda fazer. Em teu nome, Jesus. Amém. Quero pedir que você compartilhe com seus amigos este vídeo, seu YouTube, seu Facebook, outra mídia social, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, porque afinal, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nas últimas semanas nós temos falado sobre cristianismo apostólico, o cristianismo apostólico, e temos visto como a igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos, foi bem sucedida. Eu quero falar ainda dentro deste subtema de sucesso apostólico. E nós vamos ver hoje que também eles foram bem sucedidos em fazer a obra que lhes foi dada. Os cristãos apostólicos, os cristãos primitivos, foram bem sucedidos em fazer a obra que lhes foi dada. Em outras palavras, foram bem sucedidos em cumprir a missão que lhes foi dada. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 26. Aqui é o apóstolo Paulo dando testemunho da sua conversão quando ele se encontrou com Jesus. Ele dá o seu testemunho, ele deu o seu testemunho duas vezes, né, falando da sua conversão. E ele diz aqui, quando ele então teve encontro com Jesus, Jesus revelou a ele e disse para ele o seguinte, no versículo 17 e especialmente no 18, que é onde eu quero me concentrar: eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que é que nós vemos aqui? Paulo está diante de Agripa, autoridade romana, e ele disse que Jesus apareceu a ele no caminho e deu-lhe uma missão. Qual é a sua missão? Abrir os olhos, tanto do seu povo, como especialmente dos gentios, aos quais eu envio, disse Jesus, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, basicamente, a missão dada a Paulo foi abrir os olhos dos cegos espirituais e convertê-los das trevas para a luz. Eles antes não viam, não enxergavam as coisas espirituais, agora eles estão na luz, eles veem as coisas como elas realmente são. E também convertê-los do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Essa, na verdade, não é a tarefa, não é a missão que foi delegada somente a Paulo, mas a todos os cristãos primitivos e a nós também. Será que nós estamos cumprindo a missão? Será que nós estamos fazendo isso? Estamos abrindo os olhos das pessoas, estamos anunciando o Evangelho, estamos convertendo-os das trevas. Ah, mas eu não converto ninguém, converte o Espírito Santo. É verdade, quem converte o Espírito Santo, mas você parte do processo da conversão dessa pessoa. Você prega o Evangelho, o Espírito Santo é o agente que faz a obra, mas você é a testemunha. E então, quando se converte, Deus, não sou eu, é Deus que diz que você também é parte da conversão. Você é parte do converter aquela pessoa. Por isso que o Senhor Jesus disse a Paulo, para você convertê-los das trevas para a luz. Quantas pessoas você já converteu para Jesus? É claro que quando eu falo converter aqui, é converter a Jesus, não a você como líder, não a você como cristão, mas ao Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que uma vez, eu li essa história muito interessante de um bêbado que chegou para Charles Spurgeon. Se você não sabe, Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores do século XIX, ele morava em Londres, na Inglaterra, e ele foi muito usado por Deus para ganhar almas. E um dia um bêbado chegou para ele e disse: Sr. Spurgeon, eu sou um dos seus convertidos. Aí Spurgeon olhou para ele e falou assim: você deve ser meio convertido mesmo, porque de Jesus você não é, não. Se fosse, não estaria nessa situação. Então não é converter para nós, mas converter ao Senhor, como diz aqui o Senhor Jesus. Não é? E de poder de Satanás para
Deus. Gente, isso é uma coisa tremenda. Esses dias eu li um testemunho de um rapaz do Salvation Army, no Facebook Salvation Army. Ele tem uma foto dele de 3 anos atrás, e ele estava comemorando 1.500 dias. Na verdade são mais, acho que 3 anos. De abstenção de drogas. Creio que dá uns 3 anos, pouco, 4 anos. E ele colocou uma foto de antes e outra de depois. Mas com o rosto todo inchado, todo roxo. Não sei se ele apanhava, né, quando estava drogado, ou se ele caía, tudo desgrenhado, tudo arrebentado. Aquele rosto emaciado. E depois uma foto dele hoje. A grande diferença. Quando alguém se converte a Jesus, esta pessoa é convertida do poder de Satanás para Deus. É o que diz aqui o apóstolo. Na verdade, foi Jesus que disse isso ao apóstolo Paulo. Né? Ele está apenas repetindo as palavras de Jesus. Eu chamei você para você se converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Toda pessoa que não conhece Jesus está sob o poder de Satanás. Sim, toda pessoa está sob o poder, mas mais, outras menos. Tem pessoas com vida boa, vida saudável, que não se drogam, têm uma vida moral que é relativamente boa, mas isso não quer dizer nada para Deus, não é salvação. Salvação é somente para quem recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas ele é tão bom, ele é caridoso. Isso não faz diferença nenhuma para Deus. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. E Paulo, esta era a sua mensagem. Ele resume isso lá em 1 Coríntios 15, até já citei aqui antes. Ele diz assim: este é o Evangelho, este é o cerne do Evangelho. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Todo aquele que nele crê é salvo, quem não crê já está condenado. Quem disse isso, inclusive, que quem crê é salvo, quem não crê já está condenado, foi o próprio Jesus. Ele falou: eu não vim para condenar, porque quem não crê já está condenado. Então, esta é a nossa missão, este é o nosso propósito aqui na Terra, é converter pessoas das trevas para a luz. Todo mundo que não tem Jesus, que não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, está nas trevas. Pode parecer estar na luz, pode até ter um pouco de luz, mas está nas trevas. Pode ser ter aquela luz lá no fim do túnel, né? Mas o problema é que a pessoa pode chegar lá também no final do túnel e descobrir que a luz era um trem vindo no sentido contrário. Então, e arrebentar com tudo. Mas quando você se converte a Jesus Cristo, o que acontece é que você é convertido das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Tá? E aí o que acontece? A pessoa que se converte, diz aqui, recebe o perdão dos pecados. Oh, que coisa maravilhosa! É você ser aliviado do peso dos seus pecados, da culpa dos seus pecados. Uau! Ser purificado, receber aquela purificação pelo sangue de Jesus. Tá? E recebe também herança entre os que são santificados pela fé nele, como ele diz aqui. Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Tem uma grande herança para quem segue Jesus. Você já segue Jesus? Você realmente é convertido? Ou você é convencido? Tem muita gente convencida dentro da igreja hoje que não é convertida. Okay? Muita gente convencida de que é cristão, mas não é convertida. Sem conversão não há salvação. Ok? Então, recebe também herança. A Bíblia diz que uma herança gloriosa está reservada para nós, porque agora nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Somos co-herdeiros com Cristo. Lá na eternidade, Deus vai nos entregar tudo. Abundância de vida. Olha, o apóstolo João tentou descrever a maravilha que vai ser a eternidade ao lado de Deus, e ele não conseguiu. Ele colocou as melhores palavras que ele tinha, mas Paulo resolveu melhor e disse assim: olha, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Parte dessas coisas já recebemos aqui na terra, mas há coisas que da sua plenitude só receberemos lá na eternidade com ele. Então, a herança que está reservada para todos que são santificados pela fé em Jesus. E nós temos a tarefa, temos a incumbência, temos a missão de fazer isso que Paulo disse que Jesus havia encarregado de fazer.
essa missão para todos nós. E se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, já falei aqui várias vezes da igreja primitiva, como ela cresceu, como ela espalhou o evangelho, como ela se expandiu, mas eu quero falar sobre Paulo. Capítulo 13, você encontra Paulo e Barnabé, Paulo até então era chamado Saulo, sendo chamados para uma missão específica aos gentios. Eles são separados e são enviados. E eles fazem a missão em Chipre, depois em Antioquia da Pisídia, dali eles vão para Icônio, Listra, Derbe, cidades que ficavam na região do que aproximadamente hoje é a Turquia. Depois eles vão a Jerusalém, para o Concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas. Depois Paulo vai, segunda viagem missionária, agora acompanhado de Paulo e Silas, ele vai para Derbe, onde ele já tinha estado antes, Listra, e ele continua a segunda viagem missionária, e ele vai até Troade, que seria a antiga Troia, você já deve ter ouvido falar do cavalo de Troia, é essa cidade. E ali ele recebe uma visão de que ele deve passar a Macedônia e ajudar os que estão lá. Macedônia fazia parte da Europa, onde Paulo estava pregando o evangelho até então, fazia parte da Ásia. Então Paulo agora entra pela primeira vez na Europa. E na cidade de Filipos ele prega o evangelho pela primeira vez. Já havia alguns cristãos em Roma, mas a missão para valer começa agora com Paulo na Grécia. Filipos é uma cidade ali daquela região, na Macedônia. Macedônia é o norte da Grécia. E aí eles são lançados na prisão, dali eles partem para Tessalônica, dali vão para Bereia e vão parar em Atenas, que era a capital da Acaia, que era a parte sul da Grécia. Atenas, a famosa Atenas dos filósofos, do Partenon. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, aquela coisa linda lá. E ali em Atenas ele prega o evangelho. Dali ele vai para Corinto, que era um dos portos mais importantes do mundo naquela época. Era um porto de ligação entre a Ásia e a Europa. Olha que coisa linda. E depois dali Paulo vai para Éfeso, outra grande cidade daqueles dias, onde havia uma das maravilhas do mundo antigo, o templo a Diana dos Efésios, ou Artemis, conforme alguns pronunciam. E aí ele viaja pela Macedônia, pela Grécia, e ele depois se despede ali dos presbíteros de Éfeso. Olha que coisa linda. Ele vai a Jerusalém e por onde ele vai, ele prega o evangelho. Depois, finalmente, ele é levado para Roma como prisioneiro. E diz que lá em Roma também ele pregava o evangelho, mesmo na prisão, algemado entre dois soldados. Algemado com um soldado, ele pregava o evangelho ali, com toda a liberdade. Essa palavra é irônica, né? Diz que ele pregava o evangelho com toda a liberdade, mas dentro da prisão. Entendeu? Olha aqui. Por 2 anos inteiros, Paulo estava na prisão, presta atenção. Paulo permaneceu na casa que havia lugar, uma prisão doméstica, né? Como é que se fala? Aí no Brasil eu esqueci a palavra. E ele pode sair de casa. E recebia ordens, e recebia todos que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente, sem impedimento algum. Pregava o reino de Deus com liberdade dentro da prisão. Correntado ele é um soldado, ou talvez a 2, e ele ali pregando o evangelho. Então Paulo entendeu qual era a sua missão. Paulo entendeu qual era a sua chamada. Paulo entendeu qual era o seu propósito. Paulo entendeu qual era a sua tarefa a realizar. A igreja ela existe para 5 propósitos. Ela existe para cumprir 5 propósitos. O primeiro é a adoração a Deus. O segundo é para a comunhão entre os irmãos. O terceiro é para edificação ou discipulado. Quarto é para servir os irmãos e também servir as pessoas de fora. E quinto é para cumprir a missão, a evangelização. Okay? E a tarefa, missão da igreja é esta. É a última coisa, missão. Pregar o evangelho. Nós podemos ser uma igreja maravilhosa, com louvor maravilhoso, que adora a Deus. Temos uma comunhão tremenda entre os irmãos, edificando uns aos outros, servindo uns aos outros. Tudo que se tira da igreja de Jerusalém. Só que eles não estavam pregando o evangelho para fora. Aí Deus mandou a perseguição e eles se espalharam por toda parte, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Veja bem. Então eles foram bem nas outras, mas falharam na missão. Tem que haver um equilíbrio entre as 5, mas é importante que nós nos lembremos que a tarefa da igreja é pregar o evangelho. Você e eu fomos chamados para anunciar o evangelho. Eu não sou pregador, você não precisa ser pregador, é falar de Jesus, falar
do jeito que o povo fala, falar com seus amigos, da expressão que eles usam, palavras que eles usam, conversão normal, você leva para o lado espiritual, você pede saber do Espírito Santo, e ele às vezes até faz com que a pessoa faça perguntas e a oportunidade que você tem de levar o Evangelho. Então, essa é a nossa tarefa, e essa é uma tarefa em que muita gente tem falhado, muitas igrejas têm falhado, muitas igrejas se acomodando dentro das quatro paredes, não é? A gente gosta dessa expressão, quatro paredes, mas o fato é que igreja é você, igreja sou eu. Precisamos cumprir a tarefa que nos foi dada. Então Paulo chega no final da sua vida, ele diz que ele cumpriu a missão. Se você tem sua Bíblia, vá lá comigo. Em 2 Timóteo. Paulo ficou nessa casa aí preso, foi solto, depois ele foi preso de novo, e aí foi colocado numa masmorra, dungeon. Sabe aquele jogo? Dungeon, ou dungeons. Dungeon em inglês quer dizer masmorra, ele foi colocado numa masmorra. Né? E ali ele ficou aguardando a sua decapitação. Ele foi decapitado, sua cabeça foi decepada, porque como cidadão romano era assim que se matavam os criminosos. E ele foi considerado criminoso por pregar o Evangelho. Mas eu não quero esse filho. Ninguém quer esse filho, mas se Deus permitir, assim será. Agora veja o que ele fala aqui. Estamos aí em 2 Timóteo, todo mundo com a sua Bíblia aberta. Ele diz assim, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6. Achou? Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Estou perto de morrer. Combati o bom combate. Terminei a corrida, ou carreira, conforme a tradução. A mesma coisa, né? Guardei a fé. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Paulo está dizendo, eu fiz o meu trabalho, eu cumpri a minha missão, combati o meu combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que você e eu possamos ser fiéis no cumprimento da nossa tarefa, da nossa missão, de compartilhar o Evangelho com as pessoas do nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, colegas de trabalho, colegas de escola, desconhecidos também, e possamos fazer no poder do Espírito Santo, como Paulo faz, e que muitas vidas possam vir a conhecer Jesus através de você e através de mim. Esta é a minha oração. E para falar em oração, eu gostaria de terminar orando agora com você. Senhor, nós vemos que Paulo foi fiel em cumprir a sua missão. E não só ele, todos os cristãos primitivos, porque Paulo era apenas parte de um grupo maior de pessoas que estavam espalhando o Evangelho, estavam cumprindo a missão e que realizaram a tarefa que nos foi delegada. Que nós também possamos cumprir a tarefa que nos foi delegada, de espalhar o Evangelho, de falar de Jesus, as pessoas ao nosso redor, aquelas que o Senhor colocar em nossas vidas. E às vezes a gente se sente envergonhado, às vezes não, acha que não tem palavras, fica com medo porque a gente não sabe que responder uma pergunta que não seja feita, mas o Senhor Jesus mesmo nos disse, na hora a palavra não será dada para responder. Que a gente não se envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentio, do grego, dos que amamos, dos que conhecemos e dos que não conhecemos também. Ajuda-nos a ser fiel no cumprimento da tarefa e da missão. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Peço mais uma vez que você compartilhe esta célula virtual nas suas redes sociais e que também você dê o seu like ou seu dislike, faça perguntas e nos diga também de onde você está nos assistindo, que a gente gostaria de saber os lugares que estamos alcançando. Se você quiser fazer alguma pergunta também, precisar de algum esclarecimento, pode colocar aí e nós responderemos assim que possível, tá bem? Deus abençoe a sua vida e quinta-feira estaremos de volta com o nosso estudo bíblico virtual, 7h30 horário de Los Angeles, 11h30 da noite horário de Brasília e domingo 4 horas horário de Los Angeles, 8 horas da noite horário de Brasília, o nosso culto. Deus te abençoe grandemente. Manancial
pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Senhor, nós temos sede de ti, sede da tua presença, que nós possamos todos os dias ser conduzidos a ti, a fonte de água viva, e que ali sejamos saciados. Vem com teu Espírito, flua cada dia em nossas vidas e através das nossas vidas.